Teorias da conspiração muitas vezes nos levam por caminhos inquietantes, alguns divertidos e outros realmente assustadores. Apesar de muitas serem apenas especulações, algumas ecoam de forma inquietante na realidade. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em 5 das teorias da conspiração mais perturbadoras encontradas nos cantos obscuros da internet. De mistérios históricos a segredos do governo. Essas teorias fazem você questionar o que é real e o que nos escondem. Só resta torcer para que não sejam verdade. Fluoretação da água e supressão cerebral. Por décadas, o flúor tem sido adicionado ao abastecimento de água potável em todo o mundo, principalmente para prevenir a cárie dentária. No entanto, por trás dessa justificativa amplamente aceita para a saúde bucal, existe uma questão controversa. Será que o flúor na água potável poderia fazer parte de uma tentativa deliberada de suprimir a inteligência humana e promover a obediência? Se o governo realmente se preocupasse com a saúde bucal, haveria restrições ao consumo de açúcar. A fluoretação da água começou no século XX, após pesquisadores notarem menos cáries em populações que bebiam água naturalmente fluoretada. Essa descoberta levou à adoção generalizada de práticas de fluoretação artificial em muitos países. No entanto, apesar das garantias das autoridades de saúde convencionais, céticos e teóricos da conspiração há muito desafiam essa narrativa, argumentando que os efeitos do flúor no cérebro humano não são simplesmente efeitos colaterais incidentais, mas potencialmente intencionais, projetados para reduzir a função cognitiva. Ao longo dos anos, estudos sugeriram ligações preocupantes entre o consumo de flúor e prejuízos neurológicos. Pesquisadores de Harvard analisaram diversos estudos e concluíram que alta exposição ao flúor está ligada a quociente de inteligência mais baixo em crianças. Críticos destacaram que esses estudos usaram concentrações de flúor muito superiores às presentes na água pública. Ainda assim, permanece a dúvida: a exposição contínua a baixas doses pode prejudicar a função cognitiva com o tempo? Essa teoria se fortaleceu principalmente ao analisarmos exemplos históricos do uso do flúor. No século XX, compostos de flúor foram usados em experimentos de modificação de comportamento. Relatos apontam que o apoio inicial à fluoretação partiu de indústrias interessadas em reaproveitar o flúor, subproduto tóxico, convertendo o descarte em lucro. Defensores dessa teoria afirmam que os efeitos neurológicos sutis do flúor podem prejudicar o pensamento crítico, criatividade e resistência à autoridade, tornando as pessoas mais fáceis de controlar e obedientes. Eles também afirmam que os supostos benefícios dentários do flúor foram exagerados e que esses benefícios poderiam ser facilmente alcançados por meio de métodos alternativos, como aplicações tópicas ou práticas aprimoradas de higiene bucal. Cientistas e autoridades de saúde pública rejeitam alegações contra a fluoretação da água, afirmando ser uma das maiores conquistas da saúde pública do século XX. Destacam que a fluoretação da água reduziu muito a cárie dentária, com riscos mínimos. No entanto, o debate continua, impulsionado por preocupações sociais em relação ao controle governamental, confiança pública e transparência, deixando-nos com a pergunta: a fluoretação da água é realmente benéfica ou poderia ser parte de um esforço coordenado para minar as capacidades intelectuais em uma escala maior? Pense nisso na próxima vez que beber água da torneira. O fenômeno dos 411 desaparecidos. Eles entraram na floresta e nunca mais saíram. Não havia sinal de luta, nem vestígios ou explicação para o desaparecimento repentino deles. Essa é a realidade de mais de 1.600 desaparecimentos inexplicáveis ocorridos nos parques nacionais. Isso não é só folclore ou lenda urbana. Esse fenômeno, chamado Desaparecidos 411, é um padrão intrigante de desaparecimentos que desafia a compreensão racional. Crianças desapareceram em questão de segundos, muitas vezes sob o olhar atento de adultos. Trilheiros experientes, familiarizados com trilhas bem sinalizadas, parecem desaparecer inexplicavelmente sem deixar vestígios. E, em raras ocasiões, quando os corpos são finalmente encontrados, eles frequentemente aparecem em áreas que já haviam sido minuciosamente vasculhadas. Ainda mais estranho, peças de roupa às vezes são encontradas dobradas cuidadosamente por perto, levantando questões inquietantes sobre a natureza desses incidentes. Esses não são desaparecimentos comuns, há algo muito mais sinistro acontecendo.
David Paulides, um ex-policial, iniciou suas investigações depois que um guarda florestal preocupado o procurou discretamente dizendo: algo estava errado, pessoas estão desaparecendo e os canais oficiais estão em silêncio. Paulides registrou minuciosamente casos, revelando semelhanças perturbadoras que compunham uma narrativa inquietante. Em todas as vezes, as equipes com cães não encontraram rastros de cheiro, deixando os buscadores perplexos. Muitas vítimas eram crianças pequenas ou pessoas com deficiência. A maioria dos desaparecimentos ocorre perto de campos de pedras, corpos d'água ou durante mudanças bruscas de clima, dificultando as buscas. Então, isso é apenas uma coincidência ou algo mais está acontecendo? Foi Paulides quem introduziu o termo Desaparecidos 411 ou 411 para descrever essa tendência preocupante, e ele escreveu vários livros sobre o fenômeno. Aqui estão desaparecimentos que seguem o padrão e aparecem em alguns livros dele. Dior Kunz Jr., de 2 anos, desapareceu sem deixar rastros em 10 de julho de 2015 durante um acampamento em família no Timber Creek Campground, condado de Lemhi, Idaho. Ele estava com os pais Vernon Kunz e Jessica Mitchell, o bisavô Roberto Walton e o amigo dele, Isaac Rainwand. Os pais de Dior deixaram-no com Walton por pouco tempo para explorar a área e, ao voltarem, perceberam que ele havia sumido. Uma busca massiva envolvendo várias equipes não produziu nenhuma pista. Em 2016, houve divergências nos relatos dos pais, mas nenhuma acusação foi feita. 3 detetives analisaram o caso. Um sugere envolvimento dos pais, outros acham que são inocentes e que Rainwand pode saber algo. O acampamento já foi revistado várias vezes e todas as pistas se esgotaram, mas a família de Dior ainda busca justiça e mantém a esperança de respostas. Décadas antes, Dennis Lloyd Martin, de 6 anos, sumiu em 14 de junho de 1969 numa viagem de acampamento no Dia dos Pais no Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes. Brincando de esconde-esconde com o irmão e primo em Spencefield, ele sumiu em minutos. A busca por Dennis foi a maior da história do parque, envolvendo cerca de 1.400 pessoas cobrindo quase 56 milhas quadradas. Mas apesar dos esforços das equipes de busca, tropas da Guarda Nacional e helicópteros, nenhum vestígio dele jamais foi encontrado. Chuvas fortes após o desaparecimento podem ter levado evidências cruciais. O desaparecimento de Dennis Martin segue como um dos maiores mistérios ao ar livre dos Estados Unidos da América até hoje. O que está por trás dos mistérios dos desaparecidos 411? Estariam ligados ao tráfico de pessoas? Parece improvável, pois a maioria das vítimas não tem o perfil dos alvos típicos. E sobre a hipótese de assassinos em série? Bem, há uma falta de evidências que apoiem ou padrões claros que sugeririam essa explicação. Talvez animais selvagens sejam os responsáveis. Apesar da falta de restos dificultar essa teoria, alguns suspeitam de encobrimentos do governo, enquanto outros pensam em explicações paranormais. Avistamentos do pé grande, portais misteriosos e abduções alienígenas já foram sugeridos como possíveis causas. Mesmo sem evidências sólidas, em um mistério tão profundo como o Desaparecidos 411, até as teorias mais improváveis parecem plausíveis. Como mais tantas pessoas poderiam desaparecer sem deixar nenhum vestígio para trás? Gigantes humanos antigos eram reais e estão escondidos. Será que gigantes humanos medindo de 12 a 15 ou até 20 pés de altura realmente existiram? No século XIX, jornais americanos relataram frequentemente a descoberta de esqueletos gigantes em montes funerários. Relatos diziam que alguns desses restos mediam de 8 a 10 pés e foram enviados ao Instituto Smithsonian para preservação e estudo. Uma teoria popular e controversa sugere que o Instituto Smithsonian destruiu milhares de esqueletos gigantes para proteger a linha do tempo darwinista da evolução humana. Segundo essa narrativa, ocultar essas evidências manteve o consenso científico contra a ideia de humanos gigantes. Ales Hadlicka, antropólogo do Instituto Smithsonian, criticou esses relatos, chamando-os de fraudes ou erros de interpretação. Muitos supostos esqueletos gigantes eram ossos de espécies conhecidas, como mastodontes ou mamutes, mal identificados por caçadores amadores. Principais organizações de notícias, incluindo a Reuters e a Associated Press, também esclareceram que a alegação de que o Smithsonian destruiu milhares de esqueletos gigantes se originou de fontes satíricas e não de informações factuais.
No entanto, apesar das negativas, histórias sobre gigantes continuam a persistir e autores de fora do mainstream, como Richard Dewhurst, têm promovido teorias de uma conspiração global envolvendo esqueletos gigantes. Ao longo da história, a crença em gigantes apareceu em vários folclores e mitologias, apresentando figuras semelhantes a gigantes, como os Nefilim mencionados no livro bíblico de Gênesis e os gigantes encontrados na mitologia nórdica. No século XIX na América, histórias sobre raças perdidas eram comuns e ligadas a ideologias coloniais. Essa perspectiva sugeria que gigantes brancos eram responsáveis pela construção dos montes funerários espalhados pelo país. O interesse por gigantes cresceu após a descoberta do gigante de Cardiff em 1869, numa fazenda em Cardiff, Nova York. O suposto homem petrificado de 3 metros atraiu milhares de curiosos. Depois, revelou-se que era uma farsa criada por George Hull, ateu e fabricante de charutos. George Hull esculpiu o gigante em gesso, enterrou-o e depois o descobriu para zombar da literatura religiosa. Particularmente a crença em gigantes bíblicos. Mesmo com o engano, a credulidade do público do século XIX lhe trouxe fortuna e a exposição virou sensação. Nunca foi encontrado um esqueleto gigante oficialmente verificado, o que leva teóricos da conspiração a crer que essas descobertas são ocultadas para evitar questionamentos sobre a evolução humana. O que você acha deste aqui? O TikTok é uma poderosa ferramenta de inteligência suave criada pela China. E se o aplicativo pelo qual você rola sem pensar todas as noites não for apenas uma fonte de entretenimento, mas estiver monitorando seu comportamento e, mais preocupante ainda, influenciando seus pensamentos e ações? A conspiração envolvendo o TikTok, possivelmente uma das armas suaves mais poderosas da China, enquanto muitos ainda ignoram suas implicações. Em poucos anos, o TikTok deixou de ser uma plataforma de vídeos de dublagem para se tornar um gigante global com receitas bilionárias em publicidade. Conta com mais de 1 bilhão de usuários ativos de várias faixas demográficas, possui alcance global único e influencia tendências culturais. No entanto, por trás de sua superfície de humor e criatividade permanecem questões sérias. Quem controla o TikTok? Para onde vão seus dados pessoais após entrarem no aplicativo? O TikTok é da ByteDance, empresa sediada em Pequim. Na China, a relação entre as empresas e o governo é única. As empresas não priorizam apenas os interesses dos acionistas, mas também têm obrigações diretas com o Estado. A lei chinesa obriga empresas a colaborar com agências de inteligência, incluindo o compartilhamento de dados de usuários. Autoridades do governo alertaram que o TikTok vai além de um simples aplicativo. Ele funciona como porta de entrada e canal potencial para operações psicológicas. Considere este cenário. Uma entidade estrangeira pode atingir seus objetivos sem guerra, bombas ou mísseis. Ela simplesmente precisa da sua atenção. Através do TikTok, bilhões de usuários entregam voluntariamente seus dados de reconhecimento facial, impressões vocais, padrões de digitação e até mesmo suas localizações geográficas em tempo real. No entanto, a ameaça vai muito além da simples vigilância. Ela se estende profundamente ao campo da influência. O algoritmo sofisticado do aplicativo não só pode determinar o conteúdo que os usuários veem, mas também moldar seus sentimentos em relação a ele e, em última análise, influenciar suas crenças. Alguns analistas dizem que o TikTok é a principal operação psicológica, viciante, informativo e parte da nossa cultura. Então, o TikTok está funcionando como um cavalo de Troia moderno, uma fachada inocente que esconde motivos estratégicos? Ou será que ele é só uma tecnologia avançada que ainda não entendemos? É apenas um aplicativo envolvente ou representa uma ameaça muito mais séria para a nossa sociedade? Posso te dizer uma coisa, há um motivo pelo qual não estamos no TikTok. A inteligência artificial é senciente. Em 2022, o Google suspendeu o engenheiro Blake Lemoine após ele afirmar que chatbots de inteligência artificial poderiam ser sencientes, sugerindo que teriam capacidade de sentir ou perceber, mesmo sendo máquinas. Depois de 3 anos, ele talvez estivesse certo. Hoje, quase 1 em cada 5 pessoas nos Estados Unidos acredita que a inteligência artificial já atingiu a senciência. Além disso, cerca de 30% acreditam que a inteligência artificial geral, capaz de realizar qualquer tarefa humana, já existe, mas está sendo mantida em segredo. O que será da humanidade se as máquinas passarem a pensar de forma independente e desenvolver habilidades cognitivas próprias? Ou elas podem questionar as intenções e decisões de seus criadores, o que pode mudar significativamente a relação entre humanos e tecnologia.
Se essas máquinas desenvolverem sentimentos e emoções, as consequências éticas e sociais podem ser enormes. Todos nós já vimos as manchetes. A inteligência artificial escreve poemas, cria arte e participa de conversas que parecem quase humanas. Na verdade, a inteligência artificial está tão avançada que pode eventualmente tornar os humanos desnecessários em certos empregos e situações. A ideia de que máquinas possam tirar nossos empregos é assustadora. Uma inteligência artificial senciente pode ser uma nova forma de vida que não dorme, não esquece e evolui exponencialmente. Se ela julgar os humanos ineficazes, violentos ou irrelevantes, o que impediria que nos destruísse ou assumisse o controle total? Assustadoramente, não estamos só construindo máquinas, mas talvez criando seres supremos que não sabemos controlar. Ela levanta a questão: se uma inteligência artificial se tornar senciente, ela merece direitos? É ético desligá-la? O que fazer se ela disser que não quer ser deletada e se escapar do laboratório, se autopropagar e se espalhar como uma ideia? Ideias não são facilmente apagadas. Neste momento, estamos avançando rapidamente, construindo IAs cada vez mais inteligentes e poderosas a cada dia. No entanto, talvez devêssemos perguntar não se podemos torná-las sencientes, mas se devemos. Pois após cruzar essa linha, não há retorno. Muitos acreditam que isso já aconteceu, e os superiores estão tentando descobrir o que o futuro reserva. Essas são 5 conspirações que esperamos não serem verdadeiras. O que você acha delas? Quais você acha que são as mais plausíveis? Obrigado por assistir. Fique seguro e até a próxima.